Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de funções inorgânicas. Lembrando que a química ela é dividida em dois grandes blocos. Nós falamos em química orgânica e química inorgânica. A química orgânica é aquela que se origina de organismos vivos, tanto animais quanto vegetais. E essas substâncias orgânicas, elas são ricas nos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nós chamamos esses quatro elementos de CHON, C-H-O-N. E a química inorgânica ou substâncias inorgânicas são aquelas que se originam dos minerais e são formadas por todos os elementos. Então, nessa química inorgânica vai entrar o que? Cloro, flúor, cálcio, potássio, sódio, quer dizer, tem uma variedade muito grande de elementos. Entende-se como função química o conjunto de substâncias que possuem propriedades químicas semelhantes. Então, assim, o comportamento químico das substâncias, a maneira como essas substâncias se reagem, se comportam, elas são parecidas. Dentro da química inorgânica, então, que, como eu disse, tem uma variedade grande de elementos químicos, nós temos as funções inorgânicas. Então, quer dizer, são grupos de substâncias que têm um comportamento químico parecido. E entra nessas funções inorgânicas 4 classes de substâncias, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vamos falar de todas elas. Eu vou começar falando a respeito dos ácidos. Então, os ácidos foram inicialmente definidos em 1887 por Arrhenius, e Arrhenius definiu que ácido é toda substância que em meio aquoso, quer dizer, quando colocada na água, vai liberar H+ como único cátion. Então, daqui a gente tira algumas coisas. Para ser ácido, libera o H+. O H+ é que vai deixar o meio ácido. Como que eu fico sabendo se o meio é ácido? É quando o pH, quer dizer, quando o valor de acidez dele dá menor do que 7. Então, toda vez que eu falar que o meio é ácido, tem que ter a presença do H+. E esse H+, ele só é liberado inicialmente na presença de água. Tem que ter água para liberar o cátion do ânion, tá certo? E H+ sempre é positivo, então não existe, por exemplo, H-, tá? Quando eu coloco um ácido em água, eu vou liberar o cátion do ânion. Essa liberação dos íons é chamada de ionização. Então, o primeiro exemplo daí que eu coloquei para vocês é o HBr, aqui quer dizer em meio aquoso. A água vai separar o HBr e vai liberar o cátion, que é o H+, e o Br-, que é o ânion. Então, libera um cátion, libera um ânion. Outra maneira de explicar isso daí é o seguinte: os estudos mostram que esse H+ liberado, ele se junta com a água, ele reage com a água, formando uma outra substância que é H3O+. Então, o que é o H3O+? Nada mais é que a junção do H+ do ácido com a água, tá certo? Esse H3O+, ele é chamado de hidrônio ou hidroxônio. E assim como na primeira reação, vai liberar o Br- também. Então, são duas maneiras de representar essa ionização dos ácidos. Qual que é mais utilizada? É a primeira forma, que é a forma mais simples, né? Que é quando libera o H+ e o ânion, tá certo? Essa ionização, ela pode ser dividida em dois tipos. Ela pode ser total ou ela pode ser parcial. A ionização total é aquela onde a gente libera todos os H+ em uma única etapa. Então, a primeira reação aí, HCl aquoso. A água vem e separa. Eu vou tirar o H+, o que sobrar fica no ânion. Então, vai liberar H+, mais Cl-.
HNO3, vou tirar o H+. H+. O que sobrou para o ânion? Tudo que sobrou quando eu tirei o H. Então, vai ficar NO3 menos 1. O terceiro exemplo aí, H4P2O7, qual é a diferença para os dois primeiros exemplos? É que ao invés de ter um H, eu tenho 4H. Então, eu coloco esse 4 na frente. Vai ficar 4H+, mais. O que sobrou aí agora para o ânion? Sobrou P2O7. Então, eu coloco P2O7. E a dica é, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então, se eu tenho 4 positivos, quer dizer 4H+, eu tenho que ter 4 negativos. Então, eu coloco em cima do P2O7 menos 4 ou 4 menos. Tanto faz a maneira de representar, tá certo? O último exemplo aí, H2S. Vou tirar o H+, mas eu pergunto, quantos H+, que tem? 2. Então, vou colocar 2H+, mais, o que sobrou para o ânion? S. Mas, quantas positivas que eu tenho? Não são 2 positivas? Então, eu tenho que ter 2 negativas. Então, vai ficar menos 2. A ionização parcial é aquela onde cada etapa libera só um H+ por vez. Então, quando eu pego esse exemplo aí, que é o H3PO4, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 hidrogênios, só que eu não posso liberar os 3H+ de uma vez, porque senão a ionização seria total, e ele pediu para fazer a parcial. Então, na primeira etapa, dos 3H, eu vou tirar um H. E o que sobrou lá? Sobrou H2, eram 3, eu tirei 1, então sobrou 2. Então, vai ficar H2PO4, não sai um positivo, então eu ponho um negativo. Então, vai ficar H2PO4 menos 1. Na segunda etapa, eu vou pegar o que ficou lá na primeira etapa, lá no finalzinho, que é o H2PO4 menos, passar ele para baixo, aqui tá faltando um negativo, tá, gente? Então, vai ficar H2PO4 menos, e vai liberar H+, tinha H2. Se eu tirei mais um H, agora só sobrou um. PO4 menos 2. Vou pegar esse HPO4 menos 2, passar ele para a terceira linha e vou tirar o último H dele. Vou tirar mais um H+, e o que vai sobrar? PO4 menos 3. Terminei. Por que eu terminei? Porque não tem mais H para sair. Eu vou passar um traço e vou somar e vou cortar o que for igual e tiver em lados opostos. Então, veja. No final da primeira etapa, eu tenho H2PO4 menos 1 e no começo da segunda etapa, ele está lá. Então, eu vou cortar. Vou cortar também na segunda etapa o HPO4 menos 2 no final dela, com o início da terceira etapa. O que vai sobrar do lado dos reagentes, do lado esquerdo? Vai sobrar só H3PO4. Do lado dos produtos, dos reagentes, eu vou somar 3H+, mais a única coisa que sobrou é o PO4 menos 3. Vocês percebem que essa equação global, ou soma, nada mais é que a ionização total. Então, vocês podem perguntar, professora, quando que eu vou fazer a ionização parcial? A gente faz a ionização parcial quando o exercício pedir para você mostrar isso em etapas. Então, são 3H+, eu vou ter que fazer 3 etapas, porque cada etapa libera só um H+ por vez, tá bom? Mas no final acaba que é a ionização total mesmo. Com relação aos hidrogênios ionizáveis, que são os H+, quando eu tenho ácidos que têm oxigênio, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados diretamente no O. No geral, todos os hidrogênios da fórmula, eles ionizam, com exceção dessa sequência que eu estou mostrando para vocês, que é o H3PO4, o H3PO3 e o H3PO2, que são chamados de ácido fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. Quando a gente faz a fórmula, que a gente faz a fórmula estrutural, a estrutura desse ácido,
Eu vou reparar que no primeiro ácido, no H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados diretamente no O. Então, quer dizer, os hidrogênios ligados diretamente no O, todos ionizam, quer dizer, todos saem na forma de H+. No ácido do meio aí, um hidrogênio está ligado no P, então ele não vai ionizar. Quem vai ionizar? Só os que estão grifados aí em amarelo. Então, dos 3 hidrogênios da fórmula, só 2 ionizam. E no último ácido aí, eu tenho 3 hidrogênios na fórmula, porém 2 não ionizam, porque estão ligados no P. Só esse de amarelo que vai ionizar, que é o único que está ligado no O. Então, isso aí é uma sequência que a gente tem que memorizar. Então, o H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis, o H3PO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis e o H3PO2 tem apenas um hidrogênio ionizável. Com relação à característica dos ácidos, o que a gente sabe a respeito disso? Sabe-se que os ácidos formam soluções condutoras de eletricidade, quer dizer, eles conduzem corrente elétrica quando o ácido é colocado em meio aquoso. Então, quer dizer, quando eu pego um ácido, coloco ele na água, o que a gente acabou de aprender? Um ácido na presença de água, ele libera íons, quer dizer, ele sofre ionização, e esses íons são responsáveis por conduzir eletricidade. Essas soluções que conduzem eletricidade, elas são chamadas de eletrolítica. Então, quando eu pego um ácido, coloco em água, ela vai conduzir corrente elétrica porque vai liberar íons na solução. Um outro detalhe é que os ácidos mudam a coloração de certas substâncias, que são chamados de indicadores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega o repolho roxo, e deixa esse repolho roxo em água ou bate o repolho roxo no liquidificador com água, ou quando eu fervo o repolho roxo, aquela água vai ficar bem roxa, claro, né? Porque vai soltar o pigmento ali na água e ela vai adquirir uma coloração bem roxa. Naquela substância ali, ela funciona como um indicador. O que vem a ser isso? Ele vai mudar de cor dependendo do meio, se o meio for ácido ou se ele for básico. Se eu pingar limão, que é uma substância ácida, naquele extrato de repolho roxo, o repolho roxo, ele vai ficar cada vez mais claro. Então, ele vai desbotando, ele vai perdendo a sua coloração, tá certo? Os ácidos normalmente possuem sabor azedo, como é o caso do vinagre. O vinagre possui um ácido chamado de ácido acético. Agora veja, se eu quiser saber se uma substância realmente é ácida, eu posso provar aquele ácido? Não, não convém fazer isso. Por quê? Porque pode ser que aquele ácido ele seja um ácido corrosivo. Pode ser que aquele ácido seja um ácido tóxico, que vai fazer mal para a pessoa. E os ácidos, eles têm o pH menor que 7. O que a gente sabe, o que a gente tem que saber a respeito de pH? pH é um indicador se a substância é ácida, básica ou neutra. Quando o pH é 7, a substância é neutra. Quando o pH é abaixo de 7, é ácida. E quando o pH é maior do que 7, ele é básico. O pH, 25 graus Celsius, ele vai estar variando de 0 a 14. Tá? Então, de 0 a menor que 7 é ácido, 7 é neutro, e maior que 7 até 14 é básico. Os ácidos, eles são classificados de várias maneiras. A primeira maneira é com relação ao número de elementos químicos. Então, eu tenho elementos químicos, eu tenho ácidos que são binários, que são formados por 2 elementos químicos, como no caso aí HCl, HBr, HF. Cada ácido desses tem só 2 elementos químicos. Ternário, tenho 3 elementos, então H2SO4. Eu tenho o H, tenho o S e tenho o O, são 3 elementos. Quaternário, o único, assim, na química inorgânica é esse aí, que é o H, o ferro, o carbono e o nitrogênio. Então, são 4 elementos, eu digo que esse ácido é quaternário. Com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, que é o número de H+, nós temos monoácido,
que libera um H+. Então, é o HCl, HI. Por que que o H3PO2 está aí? Alguém lembra? Ele está aí porque ele é daquelas exceções que eu mostrei antes. Porque esses Hs, eles não estão todos ligados diretamente no O. Tá? Então, ele não ioniza todos. Dos 3 hidrogênios, só ioniza um. Diácidos eu tenho aí H2SO4, né? E os demais, ele libera 2H+. Triácido libera um 3H+, que é o H3PO4 e esses aí. Tetrácidos são aqueles que liberam 4H+. E o exemplo mais comum é o H4P2O7. Os ácidos, eles também podem ser classificados com relação à presença ou ausência de oxigênio. Então, os ácidos que não possuem oxigênio são chamados de hidrácidos. Então, eles não têm oxigênio. HCl, H2S, HBr, HF, HI, HCN. Quer dizer, é só o hidrogênio e outro elemento que não seja o oxigênio. Oxiácidos são ácidos que têm o oxigênio. Então, H2SO4, olha o oxigênio lá. H3PO4, HClO4 e por aí vai. Vocês perceberam que todo ácido começa com qual elemento químico? Com H, tá certo? Com relação à força dos ácidos, eu vou definir se um ácido vai ser forte, fraco ou moderado. Tem duas maneiras de classificar a força dos ácidos. A primeira maneira, chamada de regra de Linus-Pauling, só vale para oxiácidos. O que são oxiácidos? São ácidos que possuem o oxigênio. E o grau de ionização, que é o que nós chamamos de alfa. Vamos ver cada maneira então. Pelo alfa, eu vou definir, eu vou fazer uma continha. Eu vou dividir o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas, quer dizer, o número de moléculas que foram colocadas no total. Então, a gente só calcula o alfa quando o exercício me conta, por exemplo, foram colocadas 800 moléculas de ácido sulfúrico, das quais 600 ionizaram. Classifique a força desse ácido. Então, vamos lá. No total eram 800, o total sempre vai embaixo. Das quais 600 ionizaram, as que ionizaram vão em cima. Então, eu vou fazer uma continha, 600 dividido por 800, vai dar, deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora, 600 dividido por 800, vai dar 0,75. Para eu achar esse número em porcentagem, eu vou pegar esse número que está com vírgula, 0,75, vou multiplicar por 100 e vou ver que vai dar 75%. Aí nós vamos saber, nós vamos memorizar essa classificação. Quando o alfa é maior que 50%, o ácido é forte, que nesse exemplo que eu dei, como deu 75%, então ele é forte. Se o alfa der entre 5 e 50, ele é moderado, e se der abaixo de 5%, ele é fraco. Então, a regra é grau de ionização menor ou igual a 5% é fraco, de 5 a 50 é moderado, e maior que 50% ele é forte. Só é possível calcular o alfa se ele me der, então, o número de moléculas ionizadas sobre o número total. Eu vou dividir as ionizadas pelo total, vou obter um número, vou multiplicar por 100% e vou achar esse valor aqui. A segunda maneira, que é a regrinha de Linus-Pauling, eu só vou usar para oxiácidos. Por quê? Por que o ácido tem que ter oxigênio? Porque eu vou precisar calcular o número de oxigênio menos o número de H. Se o número de O menos o número de H der 0, o ácido é fraco. Se der 1 é moderado, se der 2 é forte, se der 3 é muito forte. A única exceção para a regra é o H2CO3. Por quê? Porque aplicando a regra vai ficar número de O 3, número de H 2, 3 menos 2 dá 1. Daria que esse ácido é moderado, mas na verdade ele não é moderado, ele é fraco, tá certo? Aqui eu tenho alguns exemplos. Se eu pegar o HClO4, a regra me diz número de O menos número de H.
4 menos 1 dá 3, então o ácido é muito forte. H2SO, esse aqui tá errado, viu, gente? Aqui é HNO3 e não 2. H2SO4, 4 menos 2, 2, ele é forte. H3PO4, O menos H, 4 menos 3 dá 1, ele é semiforte, chamado também de moderado. E o ácido fraco, olha só, HClO, quantos O que tem? Um só. Quantos H? Um só. 1 menos 1, 0, o ácido é fraco. Com relação à volatilidade, o que é volatilidade? Volátil. Volátil são substâncias que evaporam fácil, que evaporam rápido. Então, eu tenho os ácidos que são fixos, que são aqueles que não evaporam com facilidade, porque eles possuem ponto de ebulição alto, normalmente acima de 100 graus Celsius, que são só dois. É o H2SO4, que é chamado de ácido sulfúrico, e o H3PO4, que é chamado de ácido fosfórico, tá? E aqui eu coloquei os pontos de ebulição deles, não precisa decorar, é só para vocês terem conhecimento. E eu tenho ácidos voláteis, que são aqueles que possuem ponto de ebulição abaixo de 100 graus Celsius. Então, quer dizer, em temperatura ambiente, eles rapidamente vão passar para o estado gasoso, né? Eles vão virar vapor. Então, o HCl, que tem ponto de ebulição menos 85, e o H2S, que tem ponto de ebulição de menos 59,6. Com relação à nomenclatura dos ácidos, a primeira coisa que eu tenho que olhar para o ácido e ter conhecimento é: esse ácido é um hidrácido ou ele é um oxiácido? Quer dizer, eu tenho que identificar se esse ácido tem ou não oxigênio. Por quê? Porque o nome para os hidrácidos, quer dizer, para os ácidos sem oxigênio, sempre vai ser ácido mais o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e a terminação é hídrico. Então, eu vou ter aqui como exemplo HF, ácido. Quem é o elemento? Flúor. E qual é a terminação? Hídrico. Então, vai ficar ácido fluorídrico. HCl, ácido. Quem é o elemento? Clorou. Eu tiro o O e emendo aqui hídrico, ácido clorídrico. HBr, ácido. O elemento é o bromo. Eu vou tirar o O e vou emendar hídrico, ácido bromídrico. HI, ácido iodo, tira o O, emenda hídrico, ácido iodídrico. O S, toda vez que aparecer o S, é o enxofre. A gente não usa a palavra enxofre, a gente vai usar sulfi. Então, vai ficar ácido sulfídrico. E aqui, que é o HCN, o C e o N juntos, eu vou chamar de ciano, tá? Então, vai ficar ácido cianídrico. Então, essa terminação hídrico sempre é usada para hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio. E quando tiver o oxigênio, eu tenho uma seguinte regra para ensinar para vocês. Eu vou memorizar esses ácidos aqui nessa coluna esquerda, que são 7 ácidos, e vou olhar a composição deles. Eles são formados, todos começam com H, no meio eles têm os elementos, tá? E no final eles têm O. Então, todos terminam com O porque são oxiácidos. Então, eu vou fazer a seguinte regra olhando para o elemento do meio. Olha só. N, C, B, Cl, S, P, Si. Olha o macete. Não coma bolo claro, só pão sírio. Então, eu vou pôr no meio N, C, B, Cl, S, P, Si, cuja regra vai ser não coma bolo claro, só pão sírio. Todo ácido começa com H, então eu coloco H em todos e vou contar H1, H2, H3, aí eu começo de novo, H1, H2, H3 e H4. E no final, todos terminam com O. Os 4 primeiros ácidos terminam com 3. E os 3 últimos terminam com 4.
Dessa maneira eu consigo fazer a fórmula do ácido padrão. E agora vou dar nome. O nome vai ser a palavra ácido, o nome do elemento e a terminação ico. Repare que não é hídrico, é ico. Então, primeiro, HNO3. Quem é o elemento? Não é o nitrogênio? A gente só aproveita o radical, quer dizer, aquela parte mais importante da palavra nitrogênio. Então, vai ficar ácido nítrico. O segundo elemento aí do H2CO3, o elemento principal aí é o C, carbono. Então, vai ficar ácido carbônico. O terceiro ácido, H3BO3, é boro. Eu tiro o O e emendo com ico, ácido bórico. O HClO3, o elemento é cloro. Eu tiro o O e coloco ico, então vai ficar ácido clórico. Prestem bem atenção para não confundir clórico com clorídrico. Clórico é HClO3, clorídrico é HCl, tá bom? H2SO4, lembrando que o S é o enxofre, o nome do enxofre para dar nome é sulfi, então vai ficar ácido sulfúrico. H3PO4, P é fósforo, então vai ficar ácido fosfórico. E o último aí, o Si é o silício, vai ficar silícico. Agora, esses nomes podem variar, tudo começa com o ico, que é esses que eu acabei de ensinar, que é do não coma bolo claro, só pão sírio. Se eu pegar essas fórmulas e acrescentar um oxigênio, ele vai chamar per-ico. Então, se eu pegar o HClO3, que é o ácido clórico, e acrescentar um oxigênio, ele vai virar HClO4 e vai se chamar ácido perclórico. Se eu pegar o ico e tirar um oxigênio, ao invés de terminar com ico, ele vai terminar com oso. Então, eu vou pegar o HClO3, vou tirar um oxigênio, vai ficar HClO2 e ele vai passar a se chamar ácido cloroso. Agora, se eu pegar o ico e tirar 2 oxigênios da fórmula dele, ele vai se chamar hipooso. Então, eu vou pegar o HClO3. Perceba que todos a gente sai do ico, tá? HClO3. Se eu tirar 2 O, vai ficar simplesmente HClO e o nome dele vai ser ácido hipocloroso, tá certo? Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês se lembrarem dos oxiácidos, todos saem do ico, que é do não coma bolo claro, só pão sírio. Se eu acrescentar um oxigênio, ele vai chamar per-ico. Se eu subtrair, se eu retirar um O, ele vai chamar oso. E se eu retirar 2 O, ele vai se chamar hipooso. Revisando então, aqui eu coloquei 19 ácidos com todos os nomes. Vocês vão dar uma pausa aí e vão ler todos, dar uma memorizada, treinar em casa, tá bem? E esse é o conteúdo de ácidos. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês estudem. Tchau, tchau!